Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do De Carona com a Pan, um episódio muito especial. Eu falo isso toda vez, tá? Mas é que sempre é especial. Hoje eu tô aqui com um amigo, parceiro de causa, já dividimos muitos palcos, já dividimos microfones quando não tinha dois, porque ele é um tradicionalista, professor, pesquisador, historiador, pajador, gaiteiro. O que tu não é, hein, Fiorim? Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Que prazer falar contigo. Para todo mundo aqui que nos acompanha na Jovem Pan Missões, nessa nossa parceria com a Esponqueado, com a NEP, com o Bem Seguro, quem é você? Não. Quem é tu, hein, pajador? Eu costumo dizer na linguagem subjetiva que não sou aquilo que falam e nem o que aparento ser. Sou palavras que se calam tentando me descrever. A subjetividade poeta nos traz essa representação. Mas antes de mais nada, Leis, quero agradecer o convite, a oportunidade de dialogar com você neste quadro que eu já sou um fã, né, há muitas temporadas aí, e dizer da satisfação que é dialogar, né, com o público da Pan, e também agradecer aqueles que incentivam esse quadro, que é Esponqueado, que é o ONEP, que é Bem Seguro, que também que fomentam, que possibilitam para que isso seja um sucesso e que isso ocorra. E vocês possam trazer na carona esses sujeitos, essas pessoas da comunidade. Então o Fiorim é esse ser subjetivo que no verso, na pajada, a gente representou. Mas o ser social, o cidadão, é o professor, é o ijuiense, nascido em Juí, criado em Juí, que estudou em Juí, que fez carreira em Juí, que faz carreira na educação municipal, um apaixonado pela capital de todos os povos, que é Ijuí, e que tem na sua essência as marcas da imigração e que compreende esse espaço como um espaço plural de transformação de sociedade. Cidade esta que nasci, que vivo e que, se Deus permitir, toda a minha existência quero estar aqui. Porque os elos, os laços que nos constituem sujeitos, em cada esquina temos uma representatividade. E tive a felicidade também, Laís, de na minha trajetória educacional enquanto professor, ter quase 11 mil alunos, a maioria deles ijuienses, né? Transitar por muitas salas de aula. Já são 26 anos dedicados ao ensino e à docência. Nossa, uma vida. É uma vida, e isso nos dá satisfação, né? De reencontrar sempre com uma boa prosa, um bom diálogo, né? E colaborarmos, de certa forma, com a nossa sociedade. Esse é o Fiorim, mais um sujeito na sociedade, tentando, né, colaborar, ajudar com tudo aquilo que for pertinente, mas acima de tudo, criar um espaço profícuo de paz, de harmonia, de solidariedade. Sensacional! E falando nisso, não tem como falar de José Augusto Fiorim e não remeter o nome dele à educação e à cultura. Inclusive, a gente está passando nesse exato momento aqui na gravação do programa pelo marco inicial, é o marco zero, onde Juí começou. É isso mesmo, professor? Exatamente, nós estamos aqui no entroncamento da 13 de maio com a 21 de abril. Aqui temos o marco zero, porque Juí é a primeira colônia nova da República. Então é uma economia toda planificada, porque o que impera neste momento brasileiro é o positivismo. E o positivismo francês de Auguste Comte, ele tem essa ideia de uniformização, de padronização dos espaços. E Ijuí tem a sua organização por linhas. Aqui parte do ponto zero, né, as linhas oeste, as linhas leste, linhas nortes, as perimetrais como ponto de referência, 13 de maio, 19 de outubro, e o centro da cidade. Se você pegar o centro da cidade também, nós temos as representações da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, com a praça no meio, o Paço Municipal de fronte, primeiro a intendência, hoje a Prefeitura Municipal, mas dando toda essa possibilidade de organização e, consequentemente, depois as ruas que se organizam a partir daí. E Juí é muito rico, Laís. Para teres uma ideia, nós temos um produto cultural que cidade nenhuma tem, que é esse produto da imigração. Eu sempre digo, nós precisamos ir além da romantização, né, desse título maravilhoso que nós temos, capital nacional
Nacional e Mundial das Etnias, da valorização de todos os povos que aqui vieram, que aqui contribuíram. E eu digo também, Laís, que é o trabalho do imigrante que ajuda na transformação dessa sociedade, que era matas, e que depois, posteriormente, se torna a colmeia do trabalho, a terra das culturas diversificadas, a capital nacional e mundial das etnias. Muito bem, a gente está percorrendo as cidades aqui de Ijuí, como a gente sempre faz nos episódios, para contar um pouquinho da história, das vivências que os nossos convidados têm no município, no caso do Fiorim, que é um ijuiense nato, viveu sua vida toda aqui em Ijuí e escolheu aqui formar a sua família, ter a sua profissão. Você já nasceu com essa vertente histórica, cultural, de berço, né, Fiorim? Através da tua família, teu pai também, que foi um poeta. Como que tu escolheu, por que tu escolheu ser professor? Ou professor, a profissão que escolheu, como é que foi? Contar a minha história, ela tem tudo a ver com a cultura. A docência, ela veio por consequência de um amor pelo apego às questões da terra. E eu te digo tranquilamente que é um movimento maravilhoso e que você também vem desse movimento, que é o movimento tradicionalista, e a possibilidade de comungar dos valores, dos princípios que existem nesse espaço, enquanto jovem, me deu esta dimensão. E posteriormente, com a possibilidade de ingressar em um curso superior, fazer o curso de História, evidentemente depois os outros estudos de pós-graduação e especialização, mas o curso de História, ser um historiador, me proporcionou algo gigantesco. Não somente um conhecimento teórico e acadêmico, que posteriormente foi repassado nos bancos escolares, mas compreender de fato quem são os sujeitos que estão, quem somos nós, afinal de contas, por que nós estamos aqui, qual é o sentido da existência humana e dos valores que nós comungamos, e qual o valor que a história tem para uma sociedade. E a partir disso nós nos constituímos sujeito, mas no intuito de que estudar essa história é importante para que olharmos para trás, mas para sinalizarmos para frente. Porque um povo que renega suas origens, um povo que renega sua história, que renega sua cultura, ele está fadado ao fracasso. Então essa é a necessidade. Não sei se eu escolhi a história ou a história me escolheu, porque a minha própria história de vida está ligada com a colonização. Eu sou bisneto de imigrante italiano que chega na Picada da Conceição, que é a primeira estrada feita em Ijuí, que liga Cruz Alta a Santo Ângelo, e posteriormente eu vivo nesta comunidade, respiro de todas as manifestações artísticas e culturais, transformando num espaço maravilhoso de sociabilidade. Porque o que é importante? Essas relações que a gente tem com os nossos semelhantes, com os nossos pares, proporcionando um ambiente saudável para promulgarmos a cultura. Perfeito. E falando em ambiente saudável, a gente costuma passar por alguns pontos específicos e comentar um pouco a respeito deles. Já passamos lá pelo parque, na ATQG em alguns momentos, por exemplo. Passei com a Laurinha em um dos episódios lá no Chaleira Preta. Passei no episódio passado, inclusive, com o Chico, lá pelo Fogo de Chão, onde hoje ele é patrão. E agora a gente está entrando no pátio do Clube Farroupilha, entidade essa que é como se fosse uma das casas do Fiorim também. Aqui tu construiu muito da tua história, trouxe tua família. Um abraço, inclusive, pra Lise, pra Sara, pro Augusto, que também participam e vivem contigo essa realidade. Por que tu escolheu o Farroupilha? O que tu faz? Como tu se envolve nessa comunidade aqui também, Fiorim? Laís, o Farroupilha, a comunidade ijuiense sabe disso, a comunidade gaúcha sabe disso. Não é só o precursor do movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul, por ser mais antigo que o próprio 35 CTG, mas é um patrimônio cultural, material da sociedade ijuiense. Então nós tivemos muitas gerações, tantas famílias, tantos gaúchos, tantos tradicionalistas que ajudaram na construção, não só do Farroupilha, como das distintas entidades de Ijuí. Mas estar nesse meio, tu citavas a minha família, é algo fundamental, porque qual a nossa função de sujeito, nossa função de cidadão? É nós levarmos as nossas famílias para esses espaços de sociabilidade que tenham valores e simbolismos com significâncias. Não que as outras sociedades não tenham, mas quem comunga desse ideal tradicionalista, ele é um adulto diferenciado. Eu costumo dizer
que o jovem que tem a sua formação dentro dos movimentos, seja um movimento tradicionalista, seja um movimento étnico, sejam movimentos culturais que tenham apego, respeito às manifestações do passado e com a evocação desse simbolismo, esses jovens, quando eles chegam na idade adulta, eles acabam tendo outros parâmetros, outros posicionamentos e certamente quando adultos eles farão um diferencial na sociedade. Nós temos um leque de jovens, de líderes que hoje nós temos na sociedade como um todo, que comungaram do tradicionalismo. Por exemplo, sou um jovem que veio do movimento tradicionalista, você é uma jovem que vem do movimento tradicionalista. E depois nas nossas manifestações profissionais, embora nós a desenvolvemos em outros espaços, mas nós não perdemos a veia central, a essência central, que é o centro de tradições, onde desde a criança ao vovô podem viver no mesmo espaço, comungando da mesma cultura, dos mesmos rituais e do mesmo simbolismo que só uma sociedade com essas características pode nos proporcionar. Exatamente, já diz a própria letra do hino tradicionalista, coisa linda se ver gerações convivendo na Santa Paz. É isso que a gente tem vivendo nesse meio artístico. E fora esse meio cultural, toda essa história que tu tem com o movimento, com essa cultura aqui de Ijuí, na parte da educação, você é muito envolvido com a educação, além de ser professor, além de uma sala de aula, e tudo que você faz, que você já fez, reflete muito em todas as tuas ações, né, Fiorinha? Hoje, para ti, ser um professor, o que é ser um professor? Eu costumo dizer, Laís, que ser professor é sempre ser professor. Nunca a gente ouviu falar o ex-professor. Não tem como. No momento em que você teve alunos e você sai na rua e esse teu ex-aluno te encontra, ele não vai dizer para ti, oi, ex-professor. Oi, professor. E eu não digo que é uma profissão, é uma missão de vida que nós temos, porque eu costumo dizer que existem algumas instituições centrais na sociedade, que é a família, uma instituição essencial, estruturante, que é a religião, independente de qual for, ou eu digo religião no sentido do apego simbólico a uma instância superior, a um Deus, que todos devemos possuir esse respeito e essa obediência, e a escola. Uma dessas instituições, ela não pode falhar. Nós temos muitos sujeitos que a instituição família fracassa, que a instituição religiosa fracassa e a escola não pode fracassar. São 3 pilastras essenciais que determinam o sucesso ou o fracasso dos nossos jovens e dos nossos sujeitos em sociedade. No teu questionamento que quero ser professor, particularmente para mim é uma missão de vida e é uma realização profissional, porque eu vejo que a possibilidade de você aprender cotidianamente dentro de um universo que é o universo da aprendizagem, porque o professor ele não só ensina, talvez a gente mais aprende do que ensina, e considerar principalmente, Laís, a grande transformação social que nós estamos vivendo nos últimos anos. Talvez a nossa geração, a única geração que tenha vivido um mundo analógico e um mundo digital e uma transição desses dois mundos ao mesmo tempo, mudando todos os pressupostos de ensinar e aprender. E, consequentemente, ser professor é algo desafiante. Eu sou particularmente um apaixonado pela docência. Eu vejo, Laís, que o conhecimento é uma das grandes formas de emancipação humana. Conhecimento é poder. Você pode ter recursos financeiros, bens materiais, mas você pode perder isso. E você tendo o conhecimento, você leva no transcurso da tua vida. Seja o conhecimento erudito, seja o conhecimento empírico, seja o conhecimento popular. Mas todas as formas e manifestações de conhecimento são essenciais. E ser professor é esta possibilidade de você lidar com distintos seres, com distintos sujeitos, com distintas possibilidades de aprendizagem, mas tudo isso visando o essencial, que é transformar aquele teu aluno num sujeito de conhecimento dentro de um processo de aprendizagem para que ele se torne um cidadão questionador, crítico, compreendendo a realidade social na qual ele está inserida e ao mesmo tempo
sendo realizado com todas as ações que ele vem desenvolvendo. Fantástico. Não tem como te ouvir e não aprender muito contigo com a forma com a qual tu fala, com essa clareza. E também é muito satisfatório aprender contigo, porque o convite para esse programa, gente, ele é sempre para um bate-papo, um diálogo descontraído, mas ele acaba virando uma aula a cada episódio e a cada temporada. Isso é enriquecedor. E falando em aula, claro que com toda essa tua didática que vem de ti, tu é assim, e essas tuas vivências, hoje você ultrapassa barreiras internacionais, porque através das mídias sociais, das redes sociais, a gente alcança lugares que a gente nem imagina. E você faz isso hoje para além de uma sala de aula, porque você também tem um canal onde você tem trabalhado com conteúdos, principalmente de história, o que é muito bacana, e fica aqui o nosso convite para que você aí também acompanhe e aprenda junto com o professor sobre essas vivências. Porque tu escolhe, através das redes sociais, divulgar toda essa história e como tem sido esse retorno, essa troca entre as pessoas que estão ali clicando, curtindo, compartilhando? Laís, eu costumo sempre dizer que não existe saber mais ou saber menos. O que existe são saberes diferentes. Algumas pessoas têm uma habilidade, uma competência específica em determinado campo, porque leu mais, estudou mais, outra pessoa em outra área. Mas quando nós temos um elemento chamado paixão, que talvez é um elemento definidor para aquilo que a gente faz, para as nossas ações. Quando se tem paixão, nós conseguimos colocar o sentimento na ponta das nossas realizações. E, evidentemente, eu sou um apaixonado pela vida, pela história, pela cultura, pela arte, por todos aqueles elementos propositivos e positivos que a gente possui. E muitas vezes, seja no professorfiorin.com, que é a minha página na internet, seja no @professorfiorin, seja no meu canal do YouTube, estou sempre procurando vincular materiais que sirvam de inspiração, que sirvam também como fonte de pesquisa para outras pessoas. Eu sempre costumo dizer, Laís, um pressuposto muito importante: conhecimento e sentimento não se guardam. Quem guardar o que conhece e guardar o que sente, um dia perde. Conhecimento e sentimento, ele tem que ser partilhado. No momento que eu conheço algo, eu tenho que partilhar. No momento que eu sinto algo, eu tenho que partilhar. É somente desta forma que nós vamos conseguir chegar a um processo de emancipação humana. Talvez para quem recebe é bom, mas para quem doa é melhor ainda. Com certeza, é maravilhoso. Vai ter um pequeno corte aqui na gravação, tá, pessoal? Porque escorreu uma lágrima aqui de emoção, de sentimento, porque sentimento não se guarda. Professor, vamos finalizando a nossa caminhada. Nossa caminhada não, né? A nossa carona. Caminhada no sentido emotivo da fala mesmo. Deixando para quem está nos acompanhando uma mensagem, algo que você indique de realmente sentido para a vida. Você tá aqui nos acompanhando, assistindo esse episódio, tá pensando em projetar algo para sua vida, algum plano que tá no papel e não tá conseguindo sair? O que tu deixa de mensagem para quem tá nos acompanhando, para que assim como nós, assim como você, consiga assim, viver uma vida satisfatória, com sentimento, com emoção, com sentido? O que tu deixa de mensagem pra gente finalizar isso aí? Eu vejo que às vezes refletir sobre si e sobre o outro é necessário. Nós vivemos uma sociedade num ritmo acelerado, exacerbado, e muitas vezes uma sociedade de consumo, uma sociedade materialista, faz com que o sujeito esqueça daquilo que é essencial para a nossa existência: nós mesmos, as nossas relações, aquilo que nos faz nos constituirmos enquanto seres, enquanto sujeitos. Eu gostaria de deixar uma mensagem para que as pessoas respeitassem mais as demais. Aquilo que tanto se fala de empatia, mas que fosse praticado. Que respeitassem o semelhante na sua integralidade, na sua forma de ser, de agir e de pensar. Hoje nós vivemos uma sociedade que, por conta da democratização das redes sociais, nós temos entendedores para tudo, profissionais que entendem tudo. Mas, na verdade, existe uma grande diferença entre opinião e conhecimento.
E que muitas pessoas que têm o conhecimento, que têm a vivência, que têm todo o processo empírico de aquisição desse conhecimento, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado. Nós precisamos, Laís, voltar ao passado, olharmos o que nós tivemos de êxito no passado, refletirmos sobre os nossos fracassos no passado, para que no presente nós possamos redirecionar para que o nosso futuro seja profícuo. Mas mais do que isso, a quem está nos escutando, se tiver um tempo, senta com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, aquelas pessoas de maior idade, que têm uma experiência maior do que você. Dialoga com eles, escute as vivências e a vida que esta pessoa teve para proporcionar aquilo que nós somos hoje. Porque nós só seremos bem-sucedidos no momento em que nós termos plena noção de valoração de onde nós viemos e quem nos ajudou a ser o que nós somos hoje. Sensacional! Eu fico sem palavras, mas por sorte estamos chegando ao nosso destino. O professor lá no início da carona chamou e já destinou no aplicativo para onde que ele quer, então a gente tá chegando, porque eu fico sem palavras, porque eu me emociono cada vez que encontro, converso contigo, uma troca profissional ou pessoal, e esse é o Fiorim. Esse é o professor José Augusto Fiorim, entre inúmeros outros títulos que ele possui, mas acima de tudo, além de tudo, esse é o José, o Augusto, o Fiorim, que é um amigo, que é um parceiro de tantas pessoas, de tantas causas, de tantos momentos, um baita profissional, mas um ser humano fantástico. Muito obrigado por mais essa troca, meu amigo, e que a gente possa se encontrar ainda por muitos caminhos nessa vida, ou num carro da Chevrolet, ou numa carona com o ANEP, no seguro, na seguridade da Bem Seguro, mas além de tudo isso, que a vida nos proporciona momentos como esses, porque você é um ser humano fantástico, e momentos como esses que nos proporcionam viver isso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque já cheguei no meu destino aí. Muito obrigado. Estamos aí, descendo na Esponqueado para dar mais aí uma passeada, tomar aquele cafezinho e conferir o que a gente tem de naves, sempre das novidades, lançamentos que só a Esponqueado aqui de Ijuí tem. Vem com a gente. Esponqueado Veículos, a sua concessionária Chevrolet para Ijuí e região. Um local completo para você adquirir o seu Chevrolet e realizar o sonho de ter um carro zero na sua garagem. O ANEP Mobilidade, o seu novo aplicativo 100% de Ijuí. Busque por OneApp na sua loja de aplicativos. Apoio Bem Seguro Seguradora. Acesse o site fiquebemseguro.com.br e faça a sua cotação.